Bênção. Eu quero ler com você Ezequiel, capítulo 37, versículo 7. Quem lembra do pastor Fernando pregando aqui sabe que eu passei alguns versículos, mas Ezequiel 37, 7 provavelmente será o texto que nós vamos estar lendo um pouco mais. O tema desse mês da família é profetizando para conquistar. Assim está registrado no livro de Ezequiel. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E como o tema desse mês é profetizando para a família, é importante então a gente pensar o que é família. E talvez você já me ouviu falar sobre isso, a explicação sobre família. A língua portuguesa define família como um conjunto de indivíduos com ancestrais em comum, ligados por laços afetivos e que geralmente vivem na mesma casa. Constitui uma unidade básica da família. Mas a definição que acabo de ler, ela não consegue contemplar a definição de família segundo o coração de Deus. De fato, família é um conjunto de pessoas que ou estão ligadas por laços de consanguíneos ou por laços afetivos. Mas família, que Deus se refere na Bíblia, tem um outro sentido. Lá em Gênesis capítulo 2, 18, Gênesis 2, 18, Deus vai falar: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que auxilie e lhe corresponda. E é nesse exato momento que a ideia da família vai surgir de fato, quando Deus, para resolver o problema da solidão de Adão, traz à vida Eva. A ideia de família na Bíblia não é simplesmente um ajuntamento de pessoas, é um lugar de relacionamento. Amém? Chile, eu estou acostumado lá com a Betel agora, eu não sei como é que eu fazia aqui na PIB, mas vou fazer igual a Betel, tá, pastor Aldo? Amém? Glória a Deus. Eu não sei se quando eu saí eu estava assim, mas agora eu estou no ritmo assim lá de... Amém? Glória a Deus. E quando a igreja lá não me atende, o negócio fica ruim, que eu falo mais ainda até ouvir. Então, se você lembra que eu falo pouco, quando eu der o sinal amém, glória a Deus, você dá bem forte. Amém? Amém. Glória a Deus. Já entendi que é para mim ir embora rápido. Está vendo, Chico? Para responder à solidão de Adão, Deus cria Eva. E nesse contexto, quando Deus cria então os dois, Deus estava tentando novamente fazer Adão entender a importância do relacionamento. Porque essa solidão de Adão não justifica o fato que Deus queria se relacionar com ele. Então Deus agora cria Eva, vou tentar então resolver esse problema de Adão, da sua solidão, e cria então e constitui a família. A família não pode ter espaço para a solidão. E é por isso que é uma expressão muito comum que a gente ouve: lar, doce, lar. A ideia de um lugar onde eu lembro coisas boas. Lar, doce, lar. A expressão que significa um lugar que eu quero estar. Doce. Apesar que o doce pode fazer mal para a gente, o açúcar, mas a ideia do doce, no sentido figurado aqui, é um lugar que me traz paz, alegria. A ideia de lar, a palavra deriva do significado do lugar da casa onde se acendia a lareira. Por isso a ideia de lar. Havia um lugar na casa, e principalmente nas casas do tempo antigo, da idade antiga, do tempo onde foi escrita a Bíblia, as casas eram constituídas de forma que necessitava ter um lugar na casa para que as pessoas acendessem o fogo e ali, durante um frio muito intenso, elas pudessem se aquecer. Então, lar é um lugar de aquecimento. Família, segundo a Bíblia, tem que ser um lar.
Amém? Tem que ser lugar de aquecimento, onde o fogo é o Espírito Santo de Deus. A primeira coisa que a gente precisa entender nessa noite, antes de avançar o tema, é entender o que Deus está falando na Bíblia quando se refere à família. Quando a Bíblia fala de família, no sentido do que Deus acha, é que tem que ser um lugar de aquecimento, e não um agrupamento de pessoas que se encontram todos os dias. Há pessoas que transformam a igreja no seu lar, mas isso não é suficiente para Deus. Deus quer que a sua família seja um lar. Amém? Nós estamos nessa noite falando, profetizando para conquistar. Então profetiza, amado, nesse momento, a sua família é um lar. Profetiza, igreja. A tua família é um lar. Pastor, ela não é ainda. Profetiza, amado. Em nome de Jesus, a tua família é um lar. Fale pela fé no Deus que nós declaramos até agora, cantando e adorando, que Ele pode todas as coisas. Nós cantamos uma canção que as bênçãos dele atravessariam gerações, até 1000 gerações. E é interessante que às vezes a gente canta, até chora, mas não presta atenção no que nós estamos declarando para o mundo espiritual. Existe um mundo espiritual escutando tudo o que você está falando aqui nesse lugar, e pode acreditar que o que você profetiza em nome de Jesus, segundo a sua vontade, vai acontecer. Glória a Deus. Lar é lugar de aquecimento do coração. Nem toda família é um lar, é verdade. Mas nós cremos que a tua família, se você crer, ela pode se tornar um lugar onde o fogo não se apaga. O Espírito Santo de Deus nunca sairá daquele lugar, porque aonde o Espírito Santo entra, ele não sai. Quando Deus entra num lar, ele nunca mais sai, porque ele não invadiu, ele foi convidado, e quando ele entra, ele não erra. Se o fogo da lareira da sua casa, do seu lar, está apagando, coloque mais brasa para esse fogo não apagar, em nome de Jesus. Profetizando para conquistar. Quando a gente pega a palavra profetizando, que é uma forma flexionada do verbo profetizar, este ando na palavra quer expressar a ideia de uma ação que está em curso. Não basta profetizar, eu preciso estar profetizando todos os dias aquilo que a palavra diz que é verdade para a minha vida e para a minha família. Profetizando em continuidade, amados. Não basta você crer que a tua família é do Senhor, você precisa declarar todos os dias em palavras, gestos e atitudes, e que você crê nisso. Portanto, de forma contínua, a orientação de Deus é que se profetize de fato para conquistar, porque há poder no nome de Jesus. A ideia de profetizar, muitas das vezes, traz a ideia para a gente de algo futuro. E apenas isso. Quando a gente lembra de um profeta, geralmente a gente pensa naquele que está anunciando algo que vai acontecer, mas profetizar também é a ideia daquilo que Deus já declarou, já decretou que vai acontecer. O tema do mês da família é Gênesis capítulo 12, versículo 3, que diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu creio, a interpretação que eu tenho desse texto é que esta promessa se cumpriu em Jesus Cristo, o descendente de Abraão. E é por isso que todo aquele que crer em Jesus passa a ser herdeiro dessa promessa, que toda a tua família será bendita. Eu preciso reforçar a você
que se a gente não compreender o significado de profetizar corretamente, nós vamos ler alguns textos da Bíblia e não compreender o seu contexto. Porque não é apenas predizer o futuro, mas ser porta-voz da parte de Deus. E, obviamente, profetizar tem a ver com o profeta. O profeta tem a responsabilidade de profetizar. E se a gente não entender isso corretamente, pastor Daniel, a gente sempre vai ter a tendência de entender que profetas são aqueles que anunciam apenas aquilo que não aconteceu. E eu preciso que nessa noite você entenda isso. A profecia também é a decretar aquilo que Deus quer que você relembre a sua memória, que Ele já decidiu que acontecerá. A tua família é bênção do Senhor, amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode falar o glória, eu não vou parar de pregar não. Glória a Deus. Amém. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, tanto no hebraico quanto no grego, a etimologia da palavra usada para descrever alguém exercendo a profecia é anunciar algo, declarar algo da parte de Deus. Tanto no hebraico, quanto no grego, quanto no aramaico, profetizar é anunciar algo que Deus mandou dizer. Profeta não tem recado próprio. Profeta fala o que Deus mandou falar. E eu declaro nesta noite que a tua família é bênção do Senhor. Porque não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus que diz que se você crer, tu e a tua casa servirá ao Senhor. 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. 1 Pedro 4, 11 vai dizer: se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Pedro está justamente dizendo o que é ser profeta. Pois bem, podemos então agora pensar um pouco mais no tema do mês da família, profetizando para conquistar. A vontade de Deus para a tua família. Romanos 12, versículo 2, abra sua Bíblia, Romanos 12, 2, mesmo que projete aqui no Data Show, abra sua Bíblia. Porque, meus amados, Paulo está dizendo que conquistar é preciso fazer algo. Assim diz o texto, a ideia de que não nos conformemos com o mundo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu já sei que profetizar é falar algo da parte de Deus, eu já sei que família tem que ser um lugar de aquecimento, mas conquista passa primeiro pela ideia de que eu entendo que a vontade dEle é boa, perfeita, agradável, e que eu não posso me conformar com aquilo que o mundo diz que é para a minha família. Porque o padrão que o mundo diz não me interessa, porque eu sei que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é que a minha família esteja na presença dEle. E isso tem que ser a minha missão aqui na terra. O meu primeiro campo missionário tem que ser a minha família, a tua casa. Eu quero, antes de prosseguir, e quando a gente fala assim, dá um medo que parece, nossa, não chegou nem no sal da introdução, é que o pastor Fernando, depois que saiu da PIB Caxias, ele meio que desaprendeu algumas coisas, pastoral, dele vai falando. Que o nível de pastores e pregadores e profetas dessa igreja, glória a Deus, você, membro da PIB de Caxias, dê graças a Deus pela fartura de profetas e profetisas dessa igreja.
Valorize, amado. O campo anseia por pastores e pastoras fiéis à palavra, como essa igreja tem. Às vezes a gente não dá valor. Mas eu sei que aqui nessa hora, nesse momento, nesse lugar, todos estão entendendo que a família é bênção e que os profetas dessa igreja também são bênção para a glória do Senhor Jesus. Atos 16, 31 afirma que você, se crer, a tua casa servirá ao Senhor. Mas eu quero, antes de prosseguir, te recordar que a Bíblia tem muitos exemplos de famílias. E não há uma família sequer na Bíblia que possa ser colocada como o padrão da perfeição plena. Nem a heresia agora, nem a família de Jesus. Nem a família de Jesus é o padrão de perfeição. Por que será que Deus permitiu isso? Não há nenhuma família. Me prove na palavra de Deus a existir uma única família que caminhou nessa terra sem ter altos e baixos. A dor, a tristeza, a perda, a imperfeição. Nas famílias dos profetas, dos reis, dos sacerdotes, do próprio Cristo, em que sua família não entendia nem o que ele estava fazendo. Podemos citar um belo exemplo do que eu estou falando, é Davi. Saboreamos os salmos, contamos histórias de Davi para os nossos filhos, e Davi, um péssimo exemplo de pai, um esposo contraditório, mas que tinha algo que todos nós temos que ter. Ele se arrependia e não voltava a pecar mais. E todas as vezes que ele se rendia ao Senhor, o Senhor restaurava aquilo que ele tinha errado, não isentando que ele tinha que pagar por isso, mas ele caminhava para frente. As nossas famílias não são perfeitas, mas no momento que nós pedimos ao Senhor para nos ajudar nesta imperfeição, o Senhor restaura, e nós caminhamos dali por diante, sem acusar o passado, porque nós somos novas criaturas, e a nossa família agora foi restaurada pelo Senhor Jesus. Mas a Bíblia não tem um exemplo perfeito para te dizer que você não precisa esperar a perfeição da sua esposa, do seu filho, do seu esposo, porque isso nunca acontecerá, porque quem faz estar perfeito é aquele fogo da lareira, que se chama o Espírito Santo de Deus. Você está entendendo, amados? A lareira, ela ajuda na luz, no calor e na unidade da família. A família se une não porque você agora é o exemplo, mas porque o Espírito Santo faz essa junção de imperfeitos no lugar onde o Espírito Santo aquece. Na Bíblia não foram excluídos os exemplos de equívocos para mostrar para a gente o quão dependentes da graça de Deus nós somos. É só por isso. A palavra de Deus mostra que famílias igual a mim e a você, igual a minha e igual a tua, existiram e continuarão existindo, mas elas caminham na terra segundo a vontade de Deus, pela graça e pela misericórdia desse Espírito que aquece a lareira e transforma a tua família num lar. Porque sem Ele, você pode estar na igreja à vontade, mas se o Espírito Santo não estiver na tua casa, ela nunca será um lugar que a gente possa dizer lar, doce lar. E olha, existem muitas vidas perdidas na casa do Pai, que transbordam Deus no ambiente em que Deus está todo mundo cantando e falando, mas na sua casa não é boca de bênção, é boca de maldição. O fogo da lareira talvez nunca foi aceso, e se aquece com a lareira do fogo dos outros. Cuidado, querido, para a tua família
passar o tempo nessa terra sem nunca ter experimentado o que é ser lar. A palavra de Deus diz que famílias caíram, mas elas foram restauradas quando o Espírito Santo passou a ser o centro delas. Lugar de encontro, de estar junto, de aquecimento. E eu quero pontuar algo agora aqui muito bem definido na Bíblia. Ao longo da narrativa bíblica, Deus se relaciona com o seu povo por meio de pactos, alianças. E muitos deles, ou seja, quando isto, Deus assegura aquilo, há sempre um condicional, Luiz. Deus não dá a promessa dele sem mostrar para você que você tem a sua responsabilidade nisso. Se creres, se fizeres, quando assim procederes, escute isso. Nas alianças, Deus traz a realidade como Ele agirá, e Ele não é homem para que minta, a parte dele é garantida que Ele vai fazer, mas eu e você precisamos fazer a nossa parte, sair do discurso, amado, e passar para a atitude, porque Deus não fará o que cabe a você fazer na sua família, na sua casa. A promessa feita a Abraão em Gênesis 12:3, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse decreto de Deus está selado, garantido, para todo aquele que se rendeu a Jesus e o seu lar, o fogo não apaga. Essa aliança produz uma promessa que se cumpre em Jesus. João 8,56. João 8,56. Para que você não saia aqui da primeira igreja nessa noite dizendo: o pastor falou uma heresia. Então agora eu estou te dizendo a prova que o próprio Cristo disse, que a promessa se cumpriu. Jesus disse que Abraão se alegrou ao ver aquele dia. O dia que se cumpriria a promessa que Deus tinha feito para ele em Jesus, aquele que na cruz do Calvário morreu por todas as nossas famílias, por mim e por você, derramou o seu sangue e simplesmente quer de você que você aceite o seu abraço. Você sabia que hoje é o dia do abraço? Não é isso? Portanto, receba o abraço do Espírito Santo nessa noite. Um abraço de alguém que você não tem que deixar nem desabraçar mais. Andar abraçado, grudado, para que o fogo da lareira nem diminua, só aumente, a ponto que a tua vida transborde tanto dele, que as outras famílias serão iluminadas e guiadas para o mesmo centro da vontade que você vive. O apóstolo Paulo também vai confirmar que Jesus é o pleno cumprimento da promessa. Em Gálatas 3, Paulo aponta que Jesus é descendência de Abraão, e o fato que apenas Jesus podemos concluir que todas as famílias serão benditas. Portanto, o decreto de amor da parte de Deus já foi dado na cruz do Calvário. A profecia já foi lançada da parte de Deus, a ordem dele já foi dada, resta que você agora seja profeta na terra, para a tua família, amém? Glória a Deus, amado, aleluia, glória a Deus. A vitória da cruz sobre a morte nos assegurou essa esperança, porque Jesus, ao vencer a morte, ele assegurou que ele era o cumprimento da promessa a Abraão. E Deus deseja que todas as nossas famílias estejam na presença dele, bebendo do rio de águas vivas. Josué 24:15 vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu fiz essa volta toda introdutória para que a gente entenda o que é família segundo o coração de Deus, entenda o que é profetizar, que não é apenas predizer o que vai acontecer, mas falar com autoridade aquilo que Deus já decretou.
e que conquistar só tem sentido se for para fazer a vontade de Deus. Com isso, nós entendemos o tema do mês da família. Agora eu quero entrar no texto que nós lemos inicialmente. Ezequiel 37:7 diz: então profetizei como se me deu ordem. Ele falou exatamente o que Deus mandou falar. E houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram cada osso ao seu osso. Talvez, pastor Ismael, nessa noite, alguém diga: mês da família. Os pastores que aqui passaram só pregaram palavras que nos levantaram, e vem o pastor Fernando e traz um texto sobre um cemitério. Estranho, né, pastor Daniel? Pastor Cláudio, talvez se estivesse sentado ali, já estaria com a sua cabeça bem vermelha, pensando: o que deu na cabeça do menino Fernando? Estaria ali, de repente, até... Mas esse texto, amados, tem tudo a ver com o que nós estamos falando nessa noite. E eu confesso, pastor Alda, que eu tentei buscar outro texto, mas a gente sabe como é que Deus faz, Ele aponta e não adianta. Você não consegue sair daquilo. E eu parei nesse texto. E talvez, Luiz, por isso que eu dei essa introdução toda, para não desconectar o tema, mas o texto fala que houve uma profecia em um vale de ossos secos. Falo isso com tristeza, amados, mas há muitas famílias que são verdadeiros vales de ossos secos. Aliás, algumas famílias nem ossos são mais, são pó. Sabe por que nós ficamos em um grande silêncio nessa noite? Porque esta palavra é para todos nós, para mim e para você. Nós temos que ter cuidado para que a nossa família não se transforme num monte de pó, num vale de ossos secos, mesmo dentro da casa de Deus. O maior perigo do crente é quando ele fica na casa de Deus e não percebe que se transformou num vale de ossos secos. É como aqueles que seguiam Jesus, e onde Jesus estava tinha multidão, mas uma minoria topou seguir o mestre depois, quando entenderam o que era servir a Jesus. Há muitas famílias que estão na igreja, adoram, são sinceras no expressar do seu sentimento, mas a sua família, na verdade, é um vale de ossos secos. Quando aprendemos e compreendemos a vontade de Deus, e percebemos com clareza que os planos de Deus não são esses de nos tornarmos um vale de ossos secos, a gente precisa então sair desse estágio da compreensão, sair daquele estágio em que eu entendi o que eu tenho que fazer, e eu preciso começar a entrar agora no estágio de agir. Eu preciso sair da ideia de que eu percebi que a minha casa precisa servir ao Senhor, e eu preciso agora então começar a agir para que a minha casa de fato sirva ao Senhor. A gente está vivendo um tempo, amados, de muitos crentes teóricos, uma galera que sabe opinar qualquer coisa, mas não consegue viver, consegue refletir e opinar teologicamente sobre todos os assuntos, o Twitter, TikTok, YouTube, todo mundo sabe falar tudo da Bíblia, mas não consegue praticar nada, porque não saíram da fase de compreender o que Deus quer. Temos que fazer a nossa parte, porque Jesus não invade a casa da gente,
ele só entra se você levantar do sofá, abrir a porta e chamar ele para entrar. Se você não fizer isso, ele não vai entrar. E é interessante que quando a gente sai do ok, entendi, e vai para o ok, vou agir, a gente então começa a entender a importância do profetizar. Se tua família hoje é como o Vale de Ossos Secos, meu querido, eu quero crer que não. Talvez até hoje mesmo, pensando que não tem mais jeito, você precisa, a partir desta hora, começar a declarar que a tua família é bênção do Senhor. Isto é a primeira coisa que você precisa fazer essa noite. Profetiza a bênção de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Acorde de madrugada para orar pela tua família. E pelas famílias dos teus irmãos. Eu não vou falar o nome aqui não, mas tem uma pessoa nesta igreja, nesta noite, pastor Daniel, que acorda de madrugada para orar pela minha família. Transborda Deus, orando pela minha família. Eu tenho que pegar esse exemplo e fazer o mesmo, incendiar meu coração com a lareira, com fogo que está lá com o Espírito Santo, e dizer para Deus: a minha família é bênção do Senhor. Eu não estou vendo nada, Deus, eu não estou entendendo, mas a minha família é bênção do Senhor, porque o Senhor me prometeu que se eu cresce, o Senhor me garantiu que a minha família estaria na tua presença, e eu creio, eu profetizo. Você não precisa saber quando e nem como, você só tem que crer. Você não tem que dizer para Deus para te explicar como Ele vai fazer e nem quando. Você só tem que continuar profetizando: a minha família é bênção do Senhor. Porque de certo, enquanto você estiver profetizando, o Espírito Santo estará fazendo um rebuliço. É isso que nós lemos. O profeta disse que quando ele obedeceu a Deus e falou o que Deus mandou, houve um ruído, mas depois em seguida houve um rebuliço. Os ossos secos se mexeram. Escute, quando você profetiza em nome de Deus, em nome do Espírito Santo, aquilo que Ele mandou, em nome de Jesus, não tem como ficar tudo igual. Há um rebuliço, o Espírito Santo mexe. Mas eu tenho que crer que senão são palavras jogadas ao vento. Hoje pela manhã, na classe dos adolescentes da minha igreja, eu disse: não é porque você fala o nome de Jesus, é porque quando o inimigo escuta o nome de Jesus, sabendo quem está falando o nome de Jesus, porque crê no nome de Jesus, aí tem efeito. O mundo espiritual sabe: aquele que diz simplesmente por dizer, é aquele que acredita naquele que ele diz. Esta é a diferença nessa noite das famílias que serão bênção, das famílias que serão apenas discursos bonitos para os outros verem. Pouco importa, meu querido, que o pastor Cláudio ou qualquer pastor dessa igreja está achando a tua família bênção. Deus é que tem que saber que a tua família é bênção na presença dEle. E não há profeta, não há apóstolo que consiga fazer isso, porque é você que tem que fazer. Deus te deu essa ordem: profetiza sobre a tua casa, e verás um rebuliço acontecer. E você pode até não entender o rebuliço, mas algo vai acontecer. Algo novo vai acontecer, porque o nosso Deus é um Deus de novidade. Não tem como Ele chegar numa casa e não acontecer algo novo. Tem alguma coisa errada, amados. Porque onde há presença do Espírito Santo, o pastor Daniel falou aqui, há liberdade para que esse Espírito age. E se há ossos secos, eles começarão a se mexer. Preste atenção, antes de tudo isso acontecer, Deus primeiro levou Ezequiel à realidade em que estava aquele lugar. Vamos ler o versículo 1 e 2.
versículo 1 e 2. A minha versão pode ser diferente, mas... E pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre o face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Deus primeiramente fez Ezequiel entender a realidade. Ezequiel foi colocado no meio do vale de ossos secos, no meio do lugar de morte, por Deus. Deus colocou ele ali para que ele enxergasse e ele entendesse a realidade. Deus primeiro fará você entender e enxergar a realidade da tua casa. Ainda que isso doa no teu coração, Deus vai fazer você ver a verdade. Você pode até achar e fingir que o teu filho é maravilhoso, mas se não for, Deus vai te mostrar que tem algo errado ali. Você pode até fingir que querer acreditar que algo está bom, mas se não estiver bom, Deus, através do Espírito Santo que mora em ti, iluminará a tua mente e você enxergará exatamente o estágio que está a tua casa. Então a primeira coisa que o profeta fez, a partir do momento que Deus assim o colocou, foi enxergar a realidade daquele lugar. Um vale de ossos secos, um lugar de morte. Mas quando ele coloca o profeta ali, não é para ficar se lamentando pelo lugar de morte. Ele colocou o profeta ali para profetizar. Você está entendendo, meu querido, o que eu estou falando? Deus te colocou na tua casa, é isso mesmo, para ser profeta na tua família. Se você já tem Jesus no teu coração, não adianta fugir dessa missão. Você é o profeta, profetiza no teu lar. E Deus vai te cobrar se você assim não agir como profeta. Falar exatamente o que Ele mandou você dizer. O problema é que às vezes a gente não quer falar o que Deus manda a gente falar. As famílias citadas na Bíblia muitas das vezes falharam no caminho porque Deus mandava falar algo, fazer algo, e eles decidiam fazer outro algo. E às vezes perderam tempo na caminhada porque não obedeceram. Profetiza, não saia do vale de ossos secos sem primeiro profetizar. Não desista da tua família sem antes profetizar. Não saia da tua casa sem antes obedecer o que Deus está mandando fazer na tua casa através de você. Deus criou, Deus restaura. No verso 3, Deus então pergunta, primeiro coloca o profeta no vale de ossos secos. Ele então entende a realidade. E agora Deus então pergunta ao profeta, filho do homem, porventura viverão esses ossos? Deus está perguntando a você nessa noite. Você realmente acredita que a tua família tem jeito? Você acredita que a sua família tem restauração, amado? É isso que ele fez com o profeta. Ele estava ensinando, olha, esses ossos, esta morte, eles podem voltar à vida? Ao que o profeta responde, Senhor Deus, Tu o sabes. Sabe o que eu aprendo com esta frase? Que aquele profeta primeiro não mentiu. Ei, escuta. Não tente bancar uma de mentiroso na presença de Deus, que você vai passar vergonha. Deus perguntou ao profeta porque conhecia o coração dele. Porque esse profeta era gente igual a gente, carne. E quando ele olhou aqueles ossos, ele só viu morte. E Deus então pergunta para ele, eles podem voltar à vida? E a resposta natural é, não! E ele não respondeu para Deus, tu podes trazer a vida. O que ele respondeu? Tu
sabes. Isso é a resposta de quem teme ao Senhor, mas não mente para Deus. Fé não é exercício de mentira. Fé é resultado de uma caminhada com Deus de verdade, de intimidade, que fala para Deus: Deus, eu não estou entendendo nada, eu não estou enxergando, mas eu profetizo em teu nome, porque tu sabes a minha família será alcançada por ti. Essa é a diferença. E o profeta então fala para Deus: tu sabes. Deus quer que você confie, Ele tem o controle de tudo. Ele ouve as tuas orações, Ele sabe o que se passa no teu coração, e Ele o tempo todo exercita isso na gente. Para que você cresça, para que você se aprofunde mais, para que você saia da superfície, amado, e conheça esse Deus com mais profundidade. Portanto, independente de você estar entendendo alguma coisa, profetiza a bênção, seja a boca de bênção na vida de alguém. Eu estava essa semana conversando com a minha esposa, porque eu falo isso muito na minha igreja: seja boca de bênção, boca de bênção. Se não tem o que falar, querido, fecha a boca. E às vezes eu estava caminhando, eu estive em algum momento, nessa jornada de um ano, e quantas bocas de maldição na minha vida. Mas graças a Deus eu passei por uma escola chamada PIBDC e aprendi a ouvir boca de bênção. Oh, meu querido, se eu ouvisse as bocas de maldição, eu já tinha voltado para a PIB na segunda semana. Mas Deus falava comigo, eu sabia quem falava comigo. E quem está indo lá na minha igreja está vendo Deus agindo. Deus está transformando aquilo, fazendo um reboliço para a honra e glória dEle. Seja a boca de bênção na tua família, seja a boca de bênção na PIBDC. Abra a tua boca para profetizar bênção. E quando você não estiver sentindo vontade de falar, cale-se. Mas não derrube ninguém não, porque o nosso Deus só levanta. Ele só derruba é o inimigo. Profetiza. Se você aguentar um pouco mais, o texto continua dizendo, no versículo seguinte, que nós acabamos de ler, 1, 2, o 13 diz: Deus, tu o sabes. Não desista da tua família. É preciso compreender, querido, que o inimigo nunca cessou o seu intento de destruir a família. E eu não quero nem nessa noite entrar nos como ele faz isso, porque você já sabe como é que o inimigo tem agido. Há coisas tão evidentes e há outras não tão evidentes. E essas não tão evidentes e sutis, muitas das vezes, ele usa para que exatamente os crentes não percebam que a sua família está se perdendo. E famílias destruídas, pastor Daniel, refletem diretamente na sociedade que estão inseridas. E se há uma sociedade repleta de ódio, injustiça e corrupção, ela é fruto de famílias repletas de ódio, injustiça e corrupção. E a única solução para isso tudo são famílias que, se sem o centro da sua casa é o Espírito Santo. Não há homem algum que consiga resolver isso. Não há super-herói, irmãos. Apenas o Espírito Santo pode mudar a história. E esta mudança não é de fora para dentro impondo. Não é a mudança que eu imponho a você. Ela começa de dentro para fora. O fogo aquece tanto que transborda. Amém? Caminhando um pouco mais. Uma das principais estratégias de Satanás para destruir a família é que essa família cesse de compartilhar o amor. Quando a gente quer definir Deus com um dos atributos, a Bíblia é recheada deles. Mas se tem um atributo que é característico de Deus, é o amor. O Lucas leu aqui um versículo, ou falou, que pode uma mãe esquecer do filho que mama? Todavia, eu não me esquecerei de ti. O que é isso? Um amor. Deus é amor.
E é por isso que Satanás tenta de todas as formas fazer com que as famílias parem de compartilhar o amor. E ele sabe que uma família que não ama é uma família que fatalmente estará enfraquecida e esse fogo apagará. Mas se o fogo da lareira não apagar, esta família será imbatível no Espírito Santo de Deus. Então, o inimigo tenta de todas as formas destruir a família. E se profetizar, nós entendemos que é falar algo da parte de Deus, o mundo espiritual não tem dúvida disso. E ele está muito atento com as palavras que são proferidas através de você. Sabe aquela canção que a gente aprendeu quando era pequenininho? Cuidado, boquinha, com que fala. Cuidado, boquinha, com que fala. Ensinando a criança desde pequenininho, mas serve para nós adultos também, porque o mundo espiritual está só catalogando tudo o que você está falando. Tudinho. Tudinho. A importância de uma boca que fala para a maldição ou para a bênção. Tiago 3,10, abre a tua Bíblia e marca na tua Bíblia. Todas as vezes que o inimigo soprar na tua boca, uma palavra para você expelir no teu ouvido para falar, você não repita. Tiago 3,10 diz, da mesma boca procede bênção e maldição, e não convém, irmãos, que isso seja assim. O que ele está nos ensinando? Que humanamente nós vamos falar maldição o tempo todo. A gente só não faz isso, amado, porque o Espírito Santo não deixa. Então, se encha do Espírito Santo, meu querido. E só tem uma maneira de fazer isso, é bebendo da palavra de Deus, querido, direto da fonte. Não é da boca de alguém, é da palavra do próprio Deus que fala contigo. É uma vida de oração. Uma vida de oração em todo tempo, orando sem cessar em todo momento. É uma vida de alguém que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita todo o momento, de dia e de noite. É a única maneira de você permanecer sendo boca de bênção na vida de alguém e profetizando vitória na vida de alguém. Não há outra maneira. As palavras, sejam em sonhos ou em gestos, têm a ver diretamente com o que o nosso coração está cheio. Mateus 12:34, Jesus vai dizer, a boca fala do que está cheio o coração. Você está compreendendo, amado? Aquilo que o teu coração está cheio, refletirá naquilo que você profetiza no teu lar. Profetiza a bênção. Seja cheio do Espírito Santo. Estou caminhando para o final. Lucas 1:67. Vai exemplificar com clareza o que eu estou dizendo. A importância das palavras, meu querido. Preste atenção. Cuidado com o que você fala. Principalmente quando Deus te ungiu para falar. Cuidado com o que você reage. Principalmente quando Deus já te mostrou como Ele quer que você age. Não brinque com isso. O texto vai dizer que Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizou. É preciso estar cheio do Espírito Santo para ter sentido a frase do mês da família, profetizando para conquistar. Só conquista quem está cheio do Espírito Santo. Você entendeu? Palavras são veículos que carregam pensamentos, sentimentos e emoções. Portanto, do que nós estamos nos alimentando e o que nós estamos produzindo para os nossos filhos, nossas filhas, nossos pais, nossos irmãos. Ezequiel 37, do versículo 4 ao 6. Então me disse, profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar em vós espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou Deus. Precisamos então, além de confiar, não desistir e profetizar.
apenas obedeça a ordem que Deus já decretou: abençoar tua família. E todos saberão quem é o teu Deus. Não desista, profetiza, persevera. Eu quero convidar o Ministério de Louvor para vir aqui à frente. Há uma canção, amados, linda, que nós vamos entoar aqui. Preste atenção em mais um detalhe desse texto. Ezequiel 37:7. Então profetizei como se me deu ordem. Deus já deu a ordem, já deu a profecia. Resta apenas profetizar, amém? E houve um ruído enquanto ele profetizava. Onde o Espírito Santo está, algo novo acontece sempre. Não há como a presença do Senhor estar em algum lugar e algo novo não acontecer. E é sempre novo. Deus sempre nos surpreende. Deus não repete bênção, amados. Deus dá sempre algo novo e sempre melhor para a gente. O texto continua dizendo: e eis que se fez um rebuliço. A gente vai saber quando Ele agiu no nosso meio. Você vai perceber que algo novo aconteceu na sua casa, porque não é um sonzinho, é um rebuliço. E o texto termina dizendo: e os ossos se achegaram a cada osso. Creia em nome de Jesus, que a tua família vai se unir em Cristo Jesus. Eu quero, antes do ministério cantar, ler a letra desta canção que nós vamos entoar, porque quando a gente estiver cantando, eu vou te convidar a vir aqui à frente. Por isso eu quero que você entenda a letra. A letra diz: profetiza minha igreja, profetiza, famílias, sobre o vale de ossos secos, sobre aquilo que porventura esteja acontecendo na tua casa. Profetize, levanta um clamor. A definição de clamor é súplica, é derramar de suor, é clamor. Põe a tua boca no pó, que talvez haja esperança para a tua casa. Clame e levanta um clamor poderoso ao teu Deus. Você precisa saber quem é esse Deus que você serve, que pode todas as coisas. E se você crê realmente, Ele fará na tua casa. Sobre o vale de ossos secos, profetiza, porque nova vida, santidade, abundância de verdade e alegria. Profetiza o amor, a pureza e o perdão, minha igreja. Fique de pé, vamos adorar o Senhor.